Seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. As portas deste território sagrado se escancaram para fazer chegar a você, à sua família, bênçãos e graças especiais. Se não bastasse tudo aquilo que de belo recebemos, ainda temos a oportunidade de recolher de um modo todo especial, de uma fonte lídima, a palavra de Deus. Se não bastasse tudo aquilo que de belo recebemos deste santuário, ainda temos a oportunidade de todas as semanas fazer a Léxio Divina, que é precisamente aquele lugar onde a palavra de Deus se torna oração, meditação, contemplação. Coloque-se em paz. Deixe-se alcançar nessa hora pela graça divina. Juntos clamemos a presença do Divino e do Santo Espírito, que é quem recorda e quem interpreta as Sagradas Escrituras. Ó vinde, Espírito Criador, com vossa graça dissipando as trevas de nossos corações. Vinde, Espírito de Cristo, abrindo nossa inteligência para compreendermos bem as Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nós aqui nos encontramos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, continuamos o nosso itinerário no período quaresmal, que é aquele a respeito do qual fala São Leão Magno, onde somos chamados a arrumar a casa por dentro. A quaresma é um tempo de arrumação das paixões, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o despojamento que nos convida a ver aquilo que é necessário, aquilo que é importante. Pois bem, hoje, terceiro domingo da quaresma, iremos atravessar os textos do livro do Êxodo, o centro do Código da Aliança. Vamos meditar sobre o Salmo 18, 19. Vamos à carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos convida a ver que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós julgamos sábio em nossa vã compreensão. E depois vamos ao Evangelho de João, ver um dos textos emblemáticos do quarto evangelista a respeito do Cristo, da sua Páscoa. Pois bem, começamos com Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Êxodo, Rodós, caminho a partir de, a travessia de um povo que deve despir-se dos vícios, das manias, das quinquilharias adquiridas no tempo da escravidão e que deve pôr-se em marcha a terra prometida. Aprender a viver suficientemente da promessa do Deus que fez aliança com Abraão e irá realizar com eles a aliança do Sinai. Precisamente nesse momento das Sagradas Escrituras que se encontra a primeira leitura prevista para hoje, capítulo 20, versículo 1 a 17. Prestemos atenção nisso. Se falamos de êxodo, falamos de caminho. Se falamos de caminho, falamos de saída. Se falamos de saída, falamos de ruptura. Se falamos de ruptura, falamos de atravessamento. Nós não podemos pensar a fé senão sob o signo da saída, da ruptura e do atravessamento. O primeiro chamado durante o tempo da quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas, é metanoiete, convertei-vos, conversão no sentido de uma mudança de mentalidade, de uma ruptura com tudo aquilo que significa anti-reino. Aquilo que está delineado nos evangelhos inicia-se no Antigo Testamento, quando Abraão é chamado a sair, quando a descendência de Jacó é chamada a sair no tempo da carestia ao Egito, e quando o povo que se encontra escravo é chamado a sair, pondo-se em marcha em direção à liberdade. Saída, ruptura, atravessamento, são palavras que nos ajudam a aprofundar o sentido deste tempo da quaresma, que é um convite à renovação. No versículo 2,
do capítulo 20, cuja leitura estamos meditando, se diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu te fiz sair, isto é, este movimento de liberdade é, antes de tudo, uma incitação do próprio Deus. No livro do Deuteronômio, Deus compara a si mesmo como uma águia que estende as asas sobre o ninho dos seus filhotes, incitando-os a voar. Portanto, é Deus quem convoca a saída, quem convoca a que nós nos desinstalemos. Aqui é o momento de nos permitirmos a oração. A quais saídas, a quais rupturas, a quais atravessamentos o Senhor nos tem convidado? Aonde é que Ele nos tem chamado ao parto, a romper? Cada um de nós também, nesse itinerário da Quaresma, deve apertar os passos em direção à Páscoa do Senhor. Estamos aqui, como disse, no coração do código da aliança, desta aliança que pode ser significada nos 10 mandamentos, que é uma aliança bilateral, ou seja, Deus apresenta-se ao povo, a ele dá as suas exigências e quer fazer uma aliança com esse povo. E o povo deve corresponder com a sua fidelidade, com a sua reciprocidade. Diferentemente da aliança de Abraão, que é unilateral, garantida por si só, sem exigências e condicionamentos, a aliança do Êxodo pede uma resposta. E aí vamos aos 10 palavras, aos 10 mandamentos apresentados nesta primeira leitura. Evidentemente não será possível precisá-los, mas vamos aqui nos enveredar, caminhar por algumas de suas nuances. Primeiro, vamos ao versículo 3. Não terás outro. Esta é uma preocupação constante no Antigo Testamento, de que nada ocupe no seio de Israel o lugar de Deus. O Senhor Deus não permite que haja um outro, porque ninguém é como o nosso Deus, ninguém é santo como é santo o nosso Deus, ninguém pode nos dar o que nos dá Deus, porque Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Lembra o Salmo 99. Então, é antes de tudo uma questão de sobrevivência, é antes de tudo uma questão de direito e de justiça. Compreendemos que nós somos de Deus, não há nada nesse mundo que pode substituir em nossa vida o lugar que pertence a Deus. Eu sou o Senhor que te fez sair e não há outro. As coisas do mundo nos solicitam, nos pedem, nos reivindicam, mas Deus é o único que, ao nos pedir tudo, não nos aprisiona, mas nos devolve a nós, como ninguém é capaz de nos devolver a nós, em sendo todo dele, todo dependente dele. No momento exato em que nós nos descobrimos dependentes daquele que é único como nenhum outro, alcançamos a máxima liberdade. As 10 palavras, os 10 mandamentos enunciados na primeira leitura, daí decálogo, deca do grego, 10, logos, palavra, decálogo, são uma instrução daquele que diz: eu sou o Senhor. Deus vai revelando quem Ele é, tudo aquilo que é necessário saber para que o povo se liberte e seja redimido. Então Ele faz uma emanação destas 10 palavras que vêm dele mesmo, não é? Quando nós pronunciamos uma palavra, algo de nós, do nosso interior, é veiculado na nossa voz. Uma palavra nunca é só palavra, ela transborda o interior do coração que a proclama. Portanto, esses 10 mandamentos dizem respeito a algo que se relaciona ao próprio Deus naquilo que Ele é. E emanando de Deus, sendo um desígnio seu, tornam-se uma ordem de vida para Israel. No livro do Deuteronômio se insiste constantemente: faze isto e viverás. Quero destacar, as instruções, os mandamentos, os preceitos de Deus não são aprisionamento, não são para diminuir a liberdade, são como os trilhos de um trem. Um trem só pode ser livre quando ele caminha no trilho, porque se ele sai do trilho, ele deixa de ser um trem e se torna uma sucata. Portanto, a lei não é uma madrasta do ressentimento. A lei
é uma condição de possibilidade para a vida, num sentido concreto, no Pentateuco, vida na terra prometida. Mas a cada um de nós que caminhamos neste mundo, à procura deste reino que há de vir, a lei também serve como uma garantia. Ela vai nos conduzindo a Cristo, o Cristo que levou à plenitude a lei, e certamente ela é uma guardiã da plenitude da nossa salvação. Não obstante, o Cristo recapitule a lei, ele mesmo vai dizer que não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Não existe vida feliz fora da lei. Essa é a constatação do Pentateuco, do Êxodo, porque um trem se descarrilha quando ele sai dos trilhos. O apóstolo Paulo, que enfatiza a graça na carta aos Romanos, particularmente estamos aqui numa alusão ao capítulo 7, versículo 2, ele diz: que diremos? Que a lei é ruim? Não. A lei é santa, justa e boa. Santa porque ela promana daquele que santifica. E é a lei que nos ensina a sermos santos como Deus é santo. Este é o grande chamado do Pentateuco. Ela é justa. Portanto, na lei, nós daremos a Deus aquilo que pertence a Deus, daremos aos outros aquilo que pertence aos outros, e a lei nos ajuda a não sermos usurpadores. A lei é boa, porque ela nos garante a vida. Nos garante a vida. Portanto, estas 10 palavras, os mandamentos do Senhor, a instrução, a Torá, são para que o povo alcance vida e não caminhe para a morte. A morte significa o aprisionamento, significa o pecado. Há um risco de levar para a terra prometida os vícios, os caprichos, os pecados do tempo da escravidão. Aqui vamos destacar alguns pontos. O primeiro deles, a preocupação dos 10 mandamentos é que a gente esteja atento aos outros e ao totalmente outro que é Deus. A primeira parte dos mandamentos, quando se diz não terás para ti outros deuses, não construirás imagens, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, nós estamos dizendo do nosso dever em relação a Deus. Devemos a Deus, e aqui encontra-se a virtude da religião, é a justiça que se cabe a Deus, porque para resguardar a Deus o seu lugar de totalmente outro. Então Deus não é um ídolo qualquer, Ele não se confunde com aquilo que cria. Deus não pode ser domesticado, manipulado. Por isso, nessa perspectiva aqui do livro do Êxodo, Ele não admite que se faça uma imagem dele. É preciso que nós ponhamos limite ao nosso desejo de conquistar. Por isso, a semelhança de Deus, que teve um dia para o descanso, também nós devemos tê-lo. No Antigo Testamento, sábado, agora no Novo Testamento, domingo, o 8º dia, o dia da ressurreição do Senhor. Então perceba, a primeira parte do grupo dos 10 mandamentos diz respeito a uma atenção que nós temos que ter a Deus, que é o totalmente outro, e não podemos dar às coisas aquilo que pertence somente a Deus, ou confundir Deus com as coisas deste mundo. A outra parte dos 10 mandamentos diz respeito a ser capaz de ver os outros. Em primeiro lugar, honrar o pai e a mãe. Quer dizer, a fé judaica é profundamente centrada no legado, na transmissão que vem dos patriarcas e das matriarcas. Eu sou o Deus dos vossos pais. Não cometer homicídio, o sangue pertence a Deus. Não cometer adultério, aquilo que vai desenvolver-se depois às claras no Novo Testamento como sendo a indissolubilidade de uma relação entre um homem e uma mulher estabelecida diante de Deus. Não roubar, ou seja, não querer aquilo que é do outro. Não cobiçar, não dar falso testemunho. Fomos feitos para a verdade liberta, diz o Cristo. Não cobiçar a mulher do próximo. Portanto, perceba, no Egito, o povo estava submetido a um sistema de abuso, de exploração, de acúmulo, de desconsideração. Agora, para ir à terra prometida, é preciso estar atento e perceber que Deus e os outros
É isso que está querendo guardar os 10 mandamentos. E cada um de nós, nesse tempo da quaresma, se pergunte. A quaresma nos convoca ao jejum, à oração, à esmola. Estamos tendo tempo para Deus? Para percebê-lo? Ou damos a Deus apenas o resto? Estamos sendo capazes de ser sensíveis às dores, às angústias daqueles que vêm a nós, nos solicitando com a sua indigência? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a não ver as pessoas como objetos. Neste nosso tempo que nos provoca o sucesso, que nos incita à conquista, onde tudo tem preço, nós corremos o risco de colocar as pessoas no lugar de mercadoria, nos relacionarmos sexualmente por mercadoria, prostituindo amor, afeto, cuidado. Rezemos nesse momento, inspirados pela Santa Palavra de Deus, que o Senhor nos dê a atenção. Quero aqui me ter a essa perspectiva da idolatria, porque quando nós vamos lá, a carta aos Efésios capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo nos lembra que o dinheiro, o apelo ao dinheiro, a ganância é uma idolatria. Então não cobiçar aquilo que é do outro significa ter essa clareza de que às vezes a nossa relação com as posses, o nosso desejo de conquistar, de ganhar a vida, nos leva a perdê-la. A lei é santa, justa, boa. Lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: faze isto e viverás. Que cada um de nós se confronte com algum desses trechos dos 10 mandamentos e se pergunte sobre que parte da sua vida, em relação a Deus, em relação à comunidade, em relação à família, está descarrilhada e que precisa de temperança, precisa de prudência, precisa de uma boa medida. O salmo preparado para a liturgia de hoje, Salmo 18, 19, é um salmo belíssimo que canta a perfeição, a suavidade da palavra de Deus. O Senhor mesmo disse que os mandamentos que Ele pede que Israel cumpra não são pesados, estão ao alcance de Israel. Então assim se diz, Salmo 18, 19, escolhido para a liturgia de hoje: a lei do Senhor Deus é perfeita. Aqui a tradução, ela reconforta a alma, mas numa tradução mais próxima da formalidade do texto, o que está no hebraico é que a lei do Senhor Deus faz a vida voltar. Quer dizer, aquele respiro que fez o boneco de barro despertar e tornar-se nefesh hayah, ser vivente, encontra-se na palavra de Deus. Se nós vamos lá ao Salmo 1, se diz que aquele que medita a lei do Senhor Deus é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Por isso, estando numa casa de Nossa Senhora, uma basílica dedicada a ela, vem a nós essa consciência. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, por isso ela era cheia de graça. Por isso, mesmo diante da dor e do sofrimento, ela foi uma mulher que não secou. Se em nossa vida estão aumentando as securas, está faltando espaço para a palavra de Deus, que restaura, que revigora, que faz a vida voltar. Aqui no final do Salmo, desse trecho escolhido para a liturgia de hoje, se diz que os mandamentos do Senhor são mais preciosos do que o ouro fino, mais doces do que o mel que sai dos favos. Aqui o texto está nos provocando, nos dando a perceber que a riqueza e o prazer que podemos ter nesse mundo não podem ser fim. Se a riqueza torna-se um fim, a gente se prostitui, acaba se perdendo em nome do apego, dos bens e da ambição. Se o prazer se torna um fim, o prazer nos deixa inseguros, desesperados pelo medo de perder. O prazer nos provoca fastio quando nós o alcançamos. Então a lei do Senhor Deus, ela vai se tornando o sentido que deve ser o conteúdo de toda a prosperidade que nós possamos alcançar. E a lei do Senhor Deus também é ela que vai preenchê-lo de sabor, de modo que
os prazeres deste mundo não nos levem ao tédio. Miserável tédio da carne, lembrava Nelson Rodrigues, que vem a nós cada vez que a gente realiza o prazer, não é exatamente aquilo que a gente imaginava. E quanto mais prazer, a gente quer ter momentos mais prazerosos, mais intensos, porque a gente vai se acostumando. Então a lei do Senhor Deus é conforto para a alma, é uma riqueza preciosa, é doce. É preciso guardar estes mandamentos. Lembra o versículo 6 da primeira leitura. Ama, guarda, porque quem ama e guarda os mandamentos torna-se passível de ser alcançado pela misericórdia, pelo hesed, ou seja, pela bondade, pela piedade, pela lealdade, pelo favor de Deus. Não é que Deus esteja condicionado no seu amor. Ele ama porque ama. Ama por eleição. Ama dando voltas sobre si mesmo. No entanto, guardar os mandamentos, seguir a lei como ordem de vida, nos abre, nos coloca em condição de possibilidade para recebermos sua bondade, sua lealdade, o seu favor. E aqui o nosso olhar sobre o Evangelho proposto para nós. Jesus entrando no templo, aproxima-se a festa da Páscoa, ou seja, é uma passagem, né? Essa é a primeira Páscoa de Jesus no Evangelho de João, e João faz questão de enfatizar que se trata da Páscoa dos judeus. O Evangelho de João já vai ficando muito claro que há uma nova economia, há uma nova Páscoa inaugurada em nosso Senhor Jesus Cristo, que caduca a antiga. Uma coisa é a Páscoa dos judeus, outra é a Páscoa dos cristãos, onde o Cordeiro verdadeiro foi imolado, e Jesus vai no templo. Jesus está atravessando as principais instituições. Começa com o templo, passa pelo sábado, vai atravessando. No primeiro momento poderíamos pensar que Jesus é um subversivo, mas não, ele está levando a pleno cumprimento. Atravessa o templo, o sábado, os preceitos para consagrá-los. Diferentemente do sinótico, que coloca esse momento da purificação do templo no fim da vida pública de Jesus, o Evangelho de João coloca no início, porque olhando para este Cristo, nesta atitude da purificação do templo, nós vemos que ele veio, para citar uma expressão do Apocalipse, ele veio renovar todas as coisas. Então ele é o templo que será destruído e reconstruído em 3 dias. E no versículo 17 do Evangelho, para dizer da motivação do Cristo, quer dizer, não é uma ira, não é que Jesus perdeu o controle das coisas, que ele não sabe conter-se a si mesmo, gerir as próprias emoções, os próprios ressentimentos. Jesus não é um afetado, ele é um zeloso. O zelo, aqui no Antigo Testamento, que faz Deus se consumir de amor, o zelo que faz Deus arrancar Israel das garras do faraó, é o mesmo zelo atualizado em Jesus Cristo, que quer arrancar da idolatria, do apego, para a vida nova. Diante da depravação de um templo que se torna um lugar do comércio, dos interesses humanos, um templo prostituído, idolátrico, o Senhor vem com seu zelo consumir de amor. Os judeus se perguntam sobre qual é o sinal. E a resposta vemos na segunda leitura proposta para hoje. Não está aqui exatamente esse trecho, mas é um desdobramento dele. Quando o apóstolo Paulo nos ajuda a perceber que aquilo que os homens buscam como sabedoria é uma insensatez. Deus escolheu aquilo que é vil para confundir aqueles que se julgam sábios. Os judeus pedem sinais. Os gregos querem sabedoria, lembra o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Nós, porém, pregamos um Cristo crucificado. Quer dizer, na cruz do Cristo, no seu esvaziamento, está a sabedoria de Deus. Nestes 3 dias, no atravessamento da morte, nesse amor até o fim, surge algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Está se delineando, e é isso que nós vamos aprofundando durante o período da Páscoa. Um Cristo que faz nova todas as coisas. Quais são as coisas que o Cristo deve renovar em sua vida?
as jarras que ele deve encher de vinho, um vinho novo em odres novos. Há preceitos do Antigo Testamento, imperfeitos, transitórios, que caducam. A partir de Jesus Cristo dá-se uma novidade, um vinho novo. Jesus não é um rebelde sem causa. Não é sobre isso que estão falando as leituras de hoje. Mas ele está virando do avesso, atravessando para consagrar. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir neste dia, neste encontro profundo com a palavra de Deus, que nós nos deixemos instruir pela palavra do Cristo. Que a palavra de Deus, que as instruções do Senhor, os seus mandamentos, possam conduzir nossa vida para que elas não sejam descaminho. Estejamos atentos nesse caminho aos sinais de Deus que nos fala pela loucura. A lei do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, não raro está na contramão das lógicas desse mundo. Nos deixemos atravessar, que o Cristo também possa nos despir com seu zelo, queimar nossas idolatrias e assim faça em nós novas todas as coisas. Agradeço pela sua presença. Gratidão a quem faz parte da família dos devotos, que é a grande responsável por tudo isso que de belo aqui fazemos. E quero invocar, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de São José, a bênção de Deus sobre a sua vida, para que estes bons propósitos que o Espírito te inspira neste momento sejam concretizados no seu caminho, no seu êxodo, neste ímpeto de renovação que é a Quaresma. Que Deus te abençoe e te guarde, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ânimo, que todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.